Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos apresentar-nos diante de Ti, Senhor, clamar a Ti, Senhor, ao Teu Espírito Santo, Senhor, que por meio da Tua Palavra venha a ensinar-nos, Senhor, venha a trazer-nos, Senhor, a Tua vida, Senhor, venha a trazer-nos, Senhor, a Tua luz sobre esta matéria, meu Deus, e que não saiamos deste lugar da mesma forma como nós entrarmos, Senhor. Não nos conformemos, Senhor, à forma, Senhor, deste século, Senhor. Senhor, que renovemos a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, de acordo à Tua boa e perfeita vontade, Senhor. Que sejamos, na realidade, mais como Tu, Senhor. Que esse seja o anelo, o desejo do nosso coração, Senhor. E que a cada dia, Senhor, possamos alegrar-nos no gozo da Tua salvação, Senhor. Abençoa todas aquelas pessoas que nos ouvem, Senhor, através dos meios de comunicação, da internet, Senhor, e da rádio, Senhor, e a todas aquelas pessoas que estão aqui neste lugar e todas as pessoas que têm o privilégio e a oportunidade de ouvir a Tua palavra ser trazida por mensageiros por todo o mundo. No nome de Jesus, amém. E pergunto, porque é que será importante saber acerca disto? Porque, na realidade, apesar que estejamos neste ministério, apesar que nos estejamos a congregar nesta igreja cristã Corpo de Messias, cujo, na realidade, o principal propósito e objetivo é dar a conhecer a glória de Cristo, a sua suficiência, as suas maravilhas, por meio da principal ferramenta, que é o serviço, por meio do louvor, pondo em prática a verdadeira religião pura e sem mácula, que é atender às viúvas e aos órfãos, é dar de comer àquele que necessita dar de comer, é dar de vestir àquele que precisa dar de vestir, é visitar o preso àquele que está preso, é visitar aqueles que estão enfermos. Essa é a verdadeira religião ainda de Santiago e as palavras de Jesus. Mas porquê falar acerca desta derradeira essência? É bastante importante, porque se nós não chegamos a conhecer esta derradeira essência da maldade na nossa vida, no mundo, no meio que nos rodeia, o que é que vai acontecer? Nós vamos minimizar e vamos desvalorizar, quero que tu tomes conta disto. Primeiramente, vamos desvalorizar, minimizar a verdadeira majestade da glória de Cristo. Em segundo ponto, vamos minimizar o triunfo da cruz de Cristo e da sua ressurreição. E em terceiro, não vamos viver a glória da vida cristã. Não a vamos poder viver, porque não conhecemos, não vemos, não entendemos e não vamos então poder chegar a odiar a essência do pecado, da maldade. Amém? Então há aqui 3 pontos. E vou enfatizar neles, a majestade de Deus. Nós devemos louvar, adorar, magnificar, era o que o salmista dizia nas suas palavras, magnificar a majestade de Deus. Amém? Segundo ponto, nós devemos de engrandecer, maximizar tudo o que diz respeito ao triunfo de Cristo na cruz e a sua ressurreição. É aquilo que nos abre as portas à salvação. É aquilo que nos faz entrar ousadamente diante da sua presença. E em terceiro ponto, nós devemos saber que viver a vida cristã é uma glória, amém? Não é um peso. Então, para ver isso, eu queria que nós fôssemos ver 3 escrituras principais. E vou exatamente começar por ler em Jeremias, capítulo 2. E também vamos ir à mesma escritura que o pastor Faria utilizou, de Gênesis 3, porque aí está a origem, a essência de... E em Jeremias, capítulo 2, versos 7 ao 9, os nossos irmãos vão pô-los ali em cima no... Podem ver nas vossas Bíblias em papel, nas vossas Bíblias nos telefones, ou nos iPads, ou nos tablets, podem ser da Regina ou de outra coisa qualquer. Diz a palavra do Senhor, é numa terra fértil que eu vos introduzi, para que comessem o seu fruto e o seu bem, mas entraram, diz comigo, entraram e contaminaram a minha terra. E fizestes da minha herança uma abominação. E diz comigo, os sacerdotes não proclamaram onde está o Senhor. E os que tinham a lei não me conheceram, e os pastores se rebelaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que não se aproveita. Diz comigo, andaram após do que não se aproveita. 9, verso 9. Portanto, entrarei ainda em juízo convosco, diz o Senhor,
E ainda até com os filhos dos vossos filhos pleitarei. Amém? Mas agora vamos ler o verso 11. Vamos saltar o verso 2, 10 e vamos ler a partir do verso 11 ao verso 15. Alguma nação houve que tenha mudado os seus deuses? Já viram alguma nação que se tenha tido a brilhante ideia de mudar o seu Deus? Já viram alguma nação que tenha tido essa brilhante ideia? Hã? Pessoal da Regi, já viram alguma nação com essa brilhante ideia? De mudar os seus deuses? Como vocês mudam de clube? Hã? Já viram? Hã? Como vocês mudam de sistema operativo? Como vocês mudam de camisola? Como vocês mudam de face? Já pensaram neste tipo de nação? Bem que eles não são desses, contudo, o meu povo, diz comigo, o meu povo, trocou a sua glória por aquilo que nada se aproveita. Volto a dizer, nada se aproveita. Espantai-vos, diz o profeta, espantai-vos, ó céus, sobre isto, e vos horrorizai, vos desoleis em grande maneira, diz o Senhor. Estais desolados, espantai-vos, ó céus, como um grande espanto. Oh, vede vós o que fez o meu povo. Trocou a sua glória por algo que nada se aproveita. Nada se aproveita. Que espanto, uau! Falta de entendimento. A minha glória foi a sua glória, mas no entanto não me satisfaz. Esta é a derradeira, a raiz, a primeira essência do pecado, de toda a maldade. Deus não me satisfaz. Não estou satisfeito. Glorificar a Deus não me satisfaz. Vou procurar outro tipo de fontes que me possam satisfazer. Agora vamos ao início, vamos à criação. Vamos ao início, vamos a Adão e Eva. Gênesis 3, do verso 1 ao 6. Diz, ora, vamos ler do 1 ao 3 e depois do 3 ao 6. Saltando aqui alguns versículos. Diz, ora, a serpente era mais astuta. Amém? Ora, a serpente era mais astuta, ordilosa que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, dele nem tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, não morrereis? Verso 5, toma nota. Mas Deus sabe, no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos. Como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, aponta bem. Sabendo Deus, no verso 6, e aqui vamos começar a ver a dinâmica da essência da maldade que está a transparecer aqui. E viu a mulher que aquela árvore era, diz comigo, viu a mulher que aquela árvore era quê? Era boa para comer. E que era quê? Agradável aos olhos. E desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E o que é que ele fez? Comeu com ela. Ok, vamos entender uma coisa. Todos nós sabemos algo acerca da magnitude deste mal. A partir deste momento da história, porque na palavra de Deus, em Romanos 5, diz, e não foi assim como a ofensa, porém um só que pecou, porque o juízo veio por uma só ofensa. Na verdade, por isso veio a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela só ofensa de um, a morte reinou para esse muito mais, os que recebem a abundância da graça ou dom da justiça reinarão por a vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Significa, a partir deste momento, o primeiro pecado entrou no mundo por um só homem e todos nós herdamos esta condição. O que é que isto significa?
este pecado, esta maldade, passou a ser o nosso pecado e a nossa maldade. Estamos aqui? Quando nós nascemos, automaticamente herdamos esta condição. Estamos? Sem fazer absolutamente nada, herdamos a condição da transgressão de Eva e Adão. Agora, grande parte das pessoas, e agora eu quero que vocês ouçam e escutam muito bem, durante muitos anos na igreja, foi-vos ensinado que o grande problema desta passagem era a desobediência. Estão aqui? Tu entendes-o provavelmente como tal. Agora eu quero levar-te a que tu entendas que a desobediência, na realidade, não agrada a Deus. Mas essa desobediência é a consequência da essência da maldade do pecado. Não é a essência em si. Porque uma ação é a consequência de algo que já existe. Estamos aqui? Estão a perceber? Quando tu ages mediante algo que já existe no teu coração e na tua mente. Tu não ages do nada. Estamos aqui? Então vamos entender uma coisa. Nós herdamos esta condição de pecadores. Significa ficamos totalmente cativos a esta maldade, a este pecado. Agora, qual é a derradeira essência da maldade? Então eu quero que tu e eu comecemos a ver a essência da tentação que a serpente lhes apresenta. Porquê? Porque esta essência da tentação é algo que nós temos patente em todas as tentações. Porque não somos tentados da parte de Deus. Somos tentados de parte das nossas próprias concupiscências e desejos que estão em nós. E estão em nós porque vêm exatamente desta condição. Bom dia? Dão-me mais uns minutos? Então, o que é que acontece? A serpente diz-lhe, com que não podeis comer deste... Deus disse-vos que não. Na realidade, talhantemente, a tentação é a seguinte. Deus está a esconder-vos algo maravilhoso, algo significante. Na realidade, a essência da tentação presente aqui, presente em todas as tentações, é Deus estar a reter algo maravilhoso de ti. A palavra diz que tu não podes fazer isto, ou não podes fazer aquilo, ou não deves fazer assim. Jovem, tu não podes fazer acolá. Jovem, tu não podes ter relações sexuais antes do casamento, porque Deus está a reter uma sensação maravilhosa de ti. Esta é a essência da tentação. O inimigo trata de fazer com que tu penses que aquilo que Deus está a reter de ti é algo maravilhoso, mas não. Agora, o que é que está aqui implícito nos versículos 6 e 7? Primeiro começa-lhe a dizer que aquilo era, no verso, o que é que diz? Agradável aos olhos. É algo que está patente sempre na nossa condição humana. É a cobiça dos olhos. Eu só quero ter aquilo que vejo com os meus olhos. O que é que vende? Vamos ver, por exemplo, os anúncios da cerveja. O que é que eles põem nos anúncios das cervejas? As rapariguitas com biquíni. O que é que eles fazem para vender carros? Rapariguitas com biquínis. É ou não é? Para vender produtos de fitness. Rapazes musculados. É ou não é? Cobiça dos olhos. Eu quero ser assim. Eu quero ter acolá. Ai, a cervejinha fresquinha. Cobiça dos olhos. Em seguida, o que é que lhe diz mais? Vamos ver. Disse que era boa para comer, a seguir disse que era agradável aos olhos, era desejável. A cobiça da carne, satisfazer aquilo que eu quero. Uau! E depois disse que poderia dar entendimento. Eu quero saber, tanto como Deus, a soberba da vida. Eu quero ser mais. Mais. Não vou pensar de mim com humildade, de acordo à medida de fé que Deus me impartiu. Eu quero mais.
e mais a soberba da vida. Então a essência do pecado original, vamos dividi-la em 4 palavras, é que primeiramente foi agradável, diz comigo, agradável. Segundo, porque era agradável porque era delicioso aos olhos, delicioso. Agradável, delicioso. Automaticamente tornava-se desejoso. Mas por último, era denegado. E aí é que ficava o problema. Toca, mas não proves. Olha, mas não toques. Isso é uma maldade. Assim que entendamos que é agradável, delicioso, desejável e denegado. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Não comeram ou comeram? Ajudem-me, que é para a gente fazer isto rápido. Comeram. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Qual é a aplicação disso à tua vida e à minha vida? Posteriormente a isso, já vimos que todos herdamos esta condição. Que a nós não nos será denegado o quê? Nada. Tu e eu podemos fazer aquilo que quisermos. Estamos aqui? Aquilo que desejamos mais que a Deus, podemos fazer. Estamos aqui? Acompanha-me para perceberes isto. Não nos vai ser denegado nada. A partir daí já não se diz, olha, não, seja feito conforme tu queiras. Jesus, se tu quiseres, tu podes salvar-me. Seja feito de acordo à tua fé, conforme tu creias. Agora, aquilo que quero que tu possas entender aqui, qual é que terá sido a essência da maldade? Terá sido comerem a fruta proibida? Eu creio que não. Porque a ação humana não é a essência das coisas. Porque as ações podem ser más, mas não são a essência. Tal qual como as ações podem ser boas. Por exemplo, um beijo é bom, mas não é a essência do amor. Não. Engolir o fruto proibido é mau, mas não é, na realidade, a essência do que acontece aqui. O ultraje moral que acontece neste cenário é que a essência da maldade em Adão e Eva é que eles desejaram mais a fruta pelo que ela podia produzir-lhes do que estar na presença de Deus. Reduzindo isto a algo muito simples. Eles perderam o gosto por Deus como o único provedor de vida e alegria e preferiram mais o que a árvore lhes poderia dar, sem sequer saberem, numa mera suposição. Estamos aqui? Deixaram de se deleitar na presença de Deus e preferiram mais, numa mera suposição, o que é que poderia produzir-lhes o fruto dessa árvore. Não é rebelião, a rebelião e a desobediência não é mais profundo que a preferência. A preferência à fruta. Essa é a essência. Não foi a desobediência nem a rebelião, porque isso é algo muito básico, é algo muito fundamental. Mas a essência não foi essa questão de desobediência nem rebelião, mas sim preferência. Agora eu quero que entendamos uma coisa. Enquanto tu vejas o guardar os mandamentos como a essência do bem e do mal, e o quebrar os mandamentos, neste caso, o guardar como a essência do bem, muitas pessoas cristãs veem, se eu guardo e me esforço por guardar os mandamentos, e eu me esforço por não quebrar a lei de Deus, isso é a essência do bem. E depois em seguida veem, quebrar os mandamentos é a essência do mal. Então é porque jamais perceberás o que é que tu estás a fazer. Ou porque é que fazes aquilo que fazes. A razão do que fazes aquilo que fazes. Jamais saberás quem és e jamais poderás ver a grandiosidade da majestade de Deus e jamais verás a plenitude do triunfo de Cristo na cruz e na sua ressurreição e jamais verás e viverás a gloriosa vida em Cristo. Porque aquilo que tu estás a fazer é estás a restringir o bem e o mal a uma questão de mandamentos básicos e assim não vais poder entender a essência da questão.
Até agora quero que tu entendas uma coisa. Vamos pôr dois elementos, um lado a lado. Neste lado, lado esquerdo, obediência aos mandamentos. Deste lado, deleitar-se em Deus e na essência do seu carácter. Qual destes é essencial ao outro? Qual destes está à raiz do outro? Diz a palavra de Deus em Salmos 37,4, por favor. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quero que entendas uma coisa. Deus agarrou e tornou-o deleitar-se num mandamento. O que eu quero que tu entendas é que Deus não toma as coisas neutras ou não faz uma coisa qualquer e agarra nela e torna num mandamento. Deus não agarra uma coisa má e de repente diz, ok, vamos fazer um milagre e vamos tornar isto num mandamento para que seja bom. Não agarra as coisas por feito e torna-as em mandamento somente porque Ele é Deus. E aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, e quase sempre, recordando-me nas palavras de Paulo, dizia que ele não lutava como golpeando ao ar, senão que ele punha o seu corpo em servidão para poder terminar a carreira como vencedor. Aquilo que nós fazemos é que lutamos numa base muito simples, em realidade, em relação às nossas ações externas. Vamos fazer esta ação porque esta ação é boa. Vamos fazer a outra ação porque esta ação externa é boa. E isso é tratar de guardar os mandamentos ou pô-los em prática a nível de ações externas. E se tu pensas assim acerca da moralidade, na realidade não sabes o que é bom. Nem sabes mesmo o que é mau. Porque na realidade essa batalha trava-se não externamente, mas no interior. Paulo sacrificava o seu corpo. Ele dizia, aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que tu mais desejas é aquilo que tu tens que suprimir. Essa batalha é travada no teu interior para poderes glorificar a Cristo. Entendemos isto? Não é a nível externo. Não é a nível da ação externa. Essa ação moral que tu fazes não glorifica a Cristo. Estamos aqui. Essa ação moral não glorifica a Cristo. Faz com que tu fiques bem. Com que tu te sintas bem. E com que pareças uma pessoa moral. E com que tu sejas aceite na tua comunidade como alguém bem vista moralmente. Mas não é algo que possa magnificar a glória de Cristo. Essas ações externas não é algo onde nós temos que fazer a luta interna. Amém? Porque Deus tornou o deleitar-se na sua presença num mandamento. Já lá estava. Era inerente à essência do seu carácter. Amém? Não era por fazer isso que tu ou eu nos vamos tornar melhores. Isso é algo inerente. Quando nós alcançamos a salvação, é algo inerente, tem que brotar da nossa nova criação. Amém? Deus não agarra as coisas por defeitos. E isso é que também passa a mesma coisa com o mal. Vamos pôr do lado esquerdo, desobedecer a Deus, desobedecer aos seus mandamentos, e por outro lado, colocar a Deus antes de mim mesmo. Colocar a Deus em primeiro lugar. Colocar a Deus em supremacia das nossas vidas. Jesus continuamente ensinou acerca disso aos seus discípulos. Ninguém, aquele que ama mais a mãe, pai, irmão, irmã, filhos, filhas mais do que a mim, não é digno de mim. Estamos aqui? Vejamos, deleitar-se nos seus mandamentos, pôr a Deus primeiro, são mandamentos por amor. Se Deus é sensato, Ele é a fonte da alegria da nossa força. Agora pergunto, Deus fez o mal de preferir outras coisas antes que Ele? Faço a pergunta outra vez. Deus fez o mal de preferir outras coisas antes que Ele? Ou seja, vamos pôr isto desta maneira. Fazendo disso um mandamento, significa
se tu não me pões a mim primeiro, então vou fazer disto um mandamento para que o quebres. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus fez? Não, porque já era maldade preferir qualquer outra coisa antes que a Deus, antes que existisse qualquer mandamento. Estamos aqui? Já era maldade. Então, preferir a Deus antes que qualquer outra coisa é algo também básico. E se tu não vais na tua vida mais para além dos mandamentos, das leis e das regras, até à realidade pessoal, então acho que estás sem perceber nada do Evangelho. Desobediências ou quebrar a lei não é a derradeira essência do mal. Não é a derradeira essência do mal. A essência está atrás daquilo que te leva à desobediência e ao quebrar os mandamentos. Amém? Porque tu deverás ser levado a deleitar-te em Deus e a esforçar-te na graça de Deus para pôr as Escrituras em prática, porque em ti mesmo, a essência de Cristo leva-te ao deleite da sua glória e da sua majestade, a pôr-te no triunfo de Cristo na sua ressurreição e a viver a vida cristã em glória. Em Romanos 3,20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Estamos aqui, irmãos? Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Digo, a lei não faz que o pecado seja pecado. Ele já está em ti e em mim. Ele está nos nossos desejos. Aquilo é que nós não vamos poder justificar-nos diante de Deus por meio da lei. Significa aquilo que acontece em ti e em mim, o que eu desejo ou tu desejas outras coisas mais que a Deus, significa que eu estou a deleitar-me ou tu deleitas noutras coisas mais que a Deus. Então, significa que o pecado na realidade está nos nossos desejos. A maldade está nos nossos desejos. Querer a pessoas, coisas ou outras mais que a Deus. Essa é a derradeira essência da maldade. Romanos 3,23. Porque todos pecaram. E agora aqui quero, porque este é um versículo que todos usamos muito. E dava-lhe a volta aqui ao destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão, diga comigo, destituídos estão da glória de Deus. O que é que o apóstolo Paulo estava a dizer aqui à igreja em Roma? Que em relação a Deus, na sua relação com Deus, todos, diz comigo, todos, pecaram. E na realidade o pecado, a maldade, a iniquidade, destrói as pessoas, destrói o mundo. Mas a essência do pecado, da maldade, não é essa, não é a ação da destruição, mas é o que está muito mais profundo. É as preferências que existem, que estão lá. É que na realidade nós preferimos a nós mesmos e aos nossos desejos mais do que a Deus. Estamos aqui? E o que é que significa estar destituídos estão? E na realidade vamos ler Romanos 1, 21 ao 23. Porque a chave de destituídos estão em Romanos 3, 23 está em Romanos 1, do 21 ao 23. Porque quando, tendo conhecido a Deus, diz comigo, tendo conhecido a Deus, diz comigo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Lembram-se de Jeremias? Deixaram a Deus, não glorificaram, deixaram a glória de Deus. O povo deixou a glória de Deus, não procurou a glória de Deus por outras coisas que para nada não serviam. Nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ponto. Verso 23. Diz comigo, vamos ler alto. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que é que fizeram? Mudaram. O quê? A glória de Deus
Por o quê? Pela glória do homem. Dos desejos do homem. Aves, quadrúpedes e répteis. É como, imagina, é como tu teres a glória de Deus nas tuas mãos, contemplá-la e dizer, ok, estas são as suas belezas, estas são as suas qualidades quantificadas, este é o seu valor, e dizer, bom, não, ok, é muito bela, tem esta quantidade, tem este valor, mas, no entanto, eu vou trocá-la por outra coisa. Que de acordo àquilo que eu quero, de acordo àquilo que eu entendo, eu desejo mais do que isto. Para mim, estas outras coisas valem mais do que isto. Está-se a entender? Exatamente isto é aquilo que se refere também a Jeremias, capítulo 2, que lemos o verso 7 ao verso 15. Estamos aqui. E o que é que significa estão destituídos da glória de Deus? Significa que, de acordo ao valor, à quantificação da glória de Deus, todos decidiram trocá-la pelos seus próprios desejos, tornando-se insensatos, sábios na sua própria opinião, procurando a sua própria glória. Entendamos uma coisa, todos viemos ao mundo e vivemos num mundo no qual a sua glória está manifesta em toda a criação. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a sua glória e a terra o escapelo dos seus pés. Amém? Assim significa que ninguém tem a desculpa de dizer que Deus não manifesta a sua glória. E a derradeira essência da maldade aqui é que nós provamos, vemos a glória de Deus e preferimos outras coisas, outras pessoas, outras sensações, outras emoções à glória de Deus. A essência da maldade está nas nossas preferências, sendo que preferimos outras coisas, outras glórias à glória de Deus. Provamos e vamos preferindo outras coisas. Significa a falha de atesourar a glória de Deus sobre todas as coisas. Amém? Resumindo e concluindo, sumário. Ponto 1. Em Jeremias 2, a falha de encontrar a plena satisfação na fonte de águas vivas. É a essência da maldade. Falhamos em encontrar a plena satisfação na fonte de águas vivas. Então temos que nos satisfazer noutros lados. Ponto 2. Em Gênesis 3, a perda de gosto por Deus como provedor da vida e alegria e o preferir o fruto que a árvore lhe poderia dar. Terceiro ponto, em Romanos 1 e em Romanos 3, a falha de atesourar a glória de Deus sobre todas as outras coisas. Estas são as 3 essências da maldade. Se nós não as vemos, não as entendemos, não as identificamos no nosso coração e à nossa volta, então vamos diminuir a majestade de Deus, vamos minimizar o triunfo da cruz e da ressurreição de Cristo e vamos desvalorizar a glória da vida cristã. E agora, para terminar, eu quero aplicar isto. Vamos aplicá-lo. Vamos aplicá-lo. Como é que o aplicamos? Como é que o aplicamos? Ponto 1, em relação à majestade de Deus. Se nós não entendemos que ao falhar de encontrar a satisfação, ao perder o gosto do deleite de estar na presença de Deus, ao falhar em atesourar a sua glória, então a majestade de Deus, a generosidade da sua majestade de Deus, a grandiosidade dela, é magnificada não em sacrifícios. Não em sacrifícios vão. Não em guardar mandamentos. Porque isso fazem todas as religiões. Em guardar mandamentos, qualquer religião diz que tens que guardar os mandamentos. E Jesus não é acerca de religiões. Estamos aqui para terminarmos. Isso não faz com que Deus seja grandioso. Isso, quando nós tratamos de focar-nos em guardar os mandamentos e mostrar aos demais que guardamos os mandamentos,
e de mostrar aos demais quão bons somos, as obras que fazemos, torna-nos a nós seres morais e não glorifica a Deus. Mas a grandiosidade da majestade de Deus é exaltada nas nossas vidas quando nós chegamos ao ponto de estarmos totalmente, diz comigo, totalmente satisfeitos nele, com ele, mais do que em qualquer outra coisa. Porque já identificamos que a essência da maldade primordial é a insatisfação para com Deus. Amém? E então, aplicando à nossa vida para que possamos magnificar a majestade de Deus, para que possamos dizer quão grande são as suas obras, quão grande é o seu trono, então temos que nos encontrar satisfeitos nele e com ele, mais que em qualquer outra atividade que nós façamos, mais que em qualquer outra atividade até que nós possamos gostar de fazer ou encontrar-nos até de alguma maneira de acordo àquilo que se é a percepção da nossa vida. Especialmente quando nós estamos a passar por fases de sofrimento, por fases de provações e tribulações, porque em todas elas o Senhor é o nosso socorro e é o nosso auxílio. Tu jamais podes devotar a tua vida a exaltar a Deus na sua majestade, até que tu vejas e odeies a derradeira essência da maldade. E possas entender que essa é a falha de estar satisfeito com Deus, satisfeito com a sua fonte de águas vivas. O segundo ponto, o triunfo da cruz de Cristo e a sua ressurreição. Até que tu saibas, vejas e odeies no teu coração que a derradeira essência da maldade irá fazer com que tu minimizes aquilo que Cristo alcançou na cruz e na sua ressurreição. E o que é que Cristo alcançou na cruz e na sua ressurreição? Temos que o ver. O que é que Ele alcançou? Perdão dos nossos pecados. Remoção da ira de Deus com o seu povo. Ele derrotou a morte, Ele derrotou o inimigo, Satanás. A ressurreição dos nossos corpos naquele dia, a sanidade dos nossos corpos, corpo, mente e alma, a entrada no novo céu e na nova terra. Ele comprou tudo, Ele disse está consumado. E para todos aqueles que estão em Cristo, são então co-herdeiros com Ele. Mas isto não é ultimadamente aquilo pelo qual Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Em 1 Pedro 3,18 diz assim desta forma: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo, diz comigo, pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ultimadamente, o triunfo da cruz de Cristo e da ressurreição é para que nós possamos ver a Deus, refletir a Deus, conhecer a Deus e estar com Deus. Jesus Cristo veio a evidenciar o Pai. Já pensastes tu para que é que queres os teus pecados perdoados? Para que é que queres ser justificado? Para que é que queres um novo corpo? Para que é que queres ir para o céu? Já pensaste para quê? E dirás, quem é que não quer? Qual é que seria o idiota que não quer ser salvo? Só um idiota é que não quereria escapar ao inferno. Bom, e às vezes um idiota pode ser cristão ou um idiota pode até não ser cristão, não é? O que temos que entender é que tudo aquilo que Ele consumou é tudo para que possamos estar com Deus. Ele estava a reconciliar-nos, através dele, com o Pai. Isso significa, para isso temos que preferir a Deus sobre todas as outras coisas. Estamos aqui? E identificar que a essência da maldade é preferir as outras coisas a Deus. Temos que preferi-lo a Ele antes de todas as outras coisas. Todas as outras coisas têm que ser um meio para estar na sua presença. Em vez de ser um meio para não ir
ao inferno. Muitas das vezes todos os ensinamentos das Escrituras, tudo aquilo que Jesus fez por nós, às vezes para os cristãos é um meio para não ir ao inferno. Eu não quero ir ao inferno. Não. Todas as coisas que Ele fez e consumou na cruz do Calvário, através da sua ressurreição, não é um meio para que não vaiamos ao inferno. É um meio para que vaiamos ao Pai. É ao contrário. E tens de focar nisto. Não é um meio para que não vaias para baixo, é um meio para que vaias para cima. Terceiro e último ponto, aplicando. Não podemos minimizar a glória da vida cristã. Porque se tu falhas em atesourar a glória de Deus e preferes a glória das outras coisas, que é o último ponto de Romanos, e se não começas a entender, ver e odiar, sabendo que essa é a essência da maldade, do pecado, trocar a glória de Deus pela glória das outras coisas, então começas a desvalorizar a glória da vida cristã. Pessoas, vamos ver isto. Uma pergunta e a última, 46 minutos, e em 2 minutos termina. Pensa bem uma coisa. Nesta geração em que vivemos, em que tudo é eletrónico, é tudo rápido, é tudo através dos média, cada vez as coisas são mais rápidas, internéticas, cibernéticas. Aplicando a palavra bem, ou fazer o bem, na equação, em quantas coisas se pode fazer o bem sem colocar Deus na equação? Não sejamos evangélicos, ok? Vamos a ser racionais. Pode-se dar de comer às pessoas sem colocar a Deus na equação. Pode-se dar de vestir às pessoas sem colocar Deus na equação. Pode-se fazer milhentas de coisas sem colocar a Deus na equação. É ou não é? Então pode-se pensar na palavra bem sem colocar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na equação. Sejamos reais. Ligamos a televisão e vemos um montão de coisas a falar acerca do bem. Milhares de coisas. Ligamos os telemóveis, os computadores acerca do Facebook, do Flickr, do Twitter, enfim, de todas as redes sociais, acerca de um montão de ações que implicam fazer o bem sem ter a Deus na equação. Agora, vamos ler aquilo que Paulo diz à igreja dos Romanos acerca disto. E diz, tudo o que não provém de fé é pecado. Ok? Qualquer que seja a ação, a atitude que não provenha de fé é pecado. E logo o autor da Epístola de Hebreus diz desta forma, em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Ok, pois qual é então a glória da vida cristã? O que o Paulo e o autor da Epístola de Hebreus estão a dizer é que a tua vida e a minha vida não pode agradar a Deus se nós não tivermos fé. E o que é ter fé? É crer em Deus, ok? É esperar para além daquilo que nós possamos conceber ou tocar e saber que há essa esperança que se vai realizar, que aquilo que está prometido vai ser levado a cabo, independentemente que os tempos sejam turbulentos, sejam maus, das angústias ou das tribulações. É isso. Mas não só isso. Fé é recebermos o abraço da aceitação do Pai. Porque Cristo estava reconciliando na cruz toda a criação com o Pai. Isso é fé. A maior fé é aceitar esse perdão de Deus, essa reconciliação. Porque estávamos nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados, quando Ele já nos abriu a conduta à salvação, a podermos ter essa grande alegria da salvação. E aí está a fé para ter a recepção
do que é Deus em Jesus Cristo, a revelação do Pai. O descanso, a plenitude, a alegria que está totalmente em Jesus Cristo. Paulo e o autor da Epístola de Hebreus estão simplesmente a dizer onde isto se encontra, aquilo que está a acontecer na vida da pessoa que está a atuar, a fazer coisas, a tratar de fazer o bem, a tratar de fazer coisas morais, até pode estar a tratar de o fazer em nome de Cristo, mas está a agir sem fé. Então aí há maldade, há pecado. Isto é tão radical como aquilo que tu podes receber. Provavelmente não acreditas, mas é isto. Então significa que muitas das vezes fazemos coisas em pecado. Amém? Porque não procede de fé. E sem fé não se pode agradar a Deus. Qual é que foi a essência dos fariseus? Os fariseus devoraram as casas das viúvas, desprezaram os pobres, distorcionaram a lei de Deus, exploravam também os pobres. Eles não sentiam misericórdia. Eles negligenciaram a lei e a justiça. Eles assassinaram o Filho de Deus. Essa foi a essência do seu mal? Pergunto. Foi essa a essência do mal dos fariseus? Não. Essas foram as suas ações. Qual é que foi a essência do seu mal? Eles amavam o dinheiro. Está escrito em Lucas 16:4, os fariseus eram gananciosos. E eles, mais do que isso, eles amavam também ser venerados pelos homens. Eles amavam os aplausos, a aceitação, a que eles fossem, uau, uau, os fariseus aí, os sacerdotes, uau. E dessa fossa ascética dos seus corações, amar ao dinheiro e o alarde dos homens, saiu todo aquele mal que eles fizeram das suas vidas. E agora, neste momento, terminando, eu quero que tu te ponhas de pé e olhes para o coração do teu vizinho. Não, olha bem para dentro do teu coração. Fecha os teus olhos. Olha para dentro de ti. Olha bem dentro do teu coração. Fecha os teus olhos. E trata de ir ver a raiz, qual é a essência. A perda do deleite por Deus como provedor da vida e da alegria. Quantas vezes te queixas, quantas vezes a culpa é sempre dos outros, quantas vezes no dia a dia, voltando a outra moeda, preferir mais as outras coisas do que a Deus, trocares a glória de Deus pela glória de outras coisas ou que outras pessoas te possam dar. Fecha os teus olhos. Eu quero pedir-te simplesmente uma coisa. Que tu possas reconhecer em ti e no mundo, e naquilo que está à tua volta, estas essências da maldade. E que possas odiá-las. E quero terminar podendo orar para que juntos possamos crescer na sangue preciosa de Jesus Cristo. Ele comprou-nos com esse sangue na cruz do Calvário. Aí triunfou na cruz e através da ressurreição. Para que na sua presença possamos estar satisfeitos, contentes e possamos crescer na plenitude que está em Cristo Jesus e possamos atesourar a sua glória nas nossas vidas. Possamos odiar a perda do gosto por Deus, sabendo que Ele é o único provedor da vida e da alegria. Possamos atesourar a glória da sua presença. Possamos crescer exaltando a majestade de Cristo, manifestando o triunfo da cruz e da ressurreição de Cristo, vivendo a glória de Cristo em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque nós somos filhos, herdeiros. E a criação, mais importante, porquê tudo isto? Porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não recebemos o espírito de escravidão para que outra vez estejamos em temor, mas recebemos o espírito de adoção para que possamos clamar: fala, Pai. Esse espírito testifica que o nosso espírito somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também com Ele somos herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. E se assim é certo, com Ele também padeceremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois temos ainda que as aflições deste tempo presente não se jamais poderá comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Porque há uma coisa, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa que tu e eu possamos revelar
a glória de Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero rogar-te, meu Deus, possamos ver, Senhor, possamos, meu Deus, ser sensíveis, meu Deus, Senhor, e odiar, meu Deus, a essência da maldade que muitas das vezes se aloja no mais profundo do nosso ser e do nosso coração, Senhor, e aborrecê-la, odiá-la, meu Deus, reconhecer-te a Ti, Senhor, meu Deus, como a única glória, meu Deus, e que possamos, meu Deus, aplicar às nossas vidas, sempre atesourando Tu como a única glória, meu Deus, atesourar a Tua glória sobre todas as coisas, Senhor, reconhecer-te a Ti, Senhor, como a única fonte de vida, a única fonte, meu Deus, que sacia a nossa sede, meu Deus. Tu és o manancial de águas vivas. Pai, no nome de Jesus Cristo, possamos crescer em Ti e possamos glorificar-te a cada dia das nossas vidas, sabendo, meu Deus, que a criação, com ardente expectativa, aguarda que os Teus filhos manifestem a Tua glória. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu rogo a Tua bênção sobre cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha a produzir o fruto necessário, Senhor, e que sejamos diligentes e prudentes para que na força da Tua graça possamos frutificar em Ti, Senhor. Possamos caminhar com os nossos olhos colocados em Ti, meu Deus, e saber que Tu reinas sobre todas as coisas. Tu reinas com poder e autoridade, Senhor. E Tu triunfaste na cruz do Calvário, Senhor. Aí expuseste todos os principados e potestades, Senhor. E dominaste por todo, sempre e sempre. Tu és Rei em autoridade, assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, queremos render-te toda a honra e toda a glória, meu Deus. E queremos aceitar, meu Deus, essa reconciliação que há por meio de Jesus Cristo com o Pai. Ele estava consigo mesmo a reconciliar-nos através da cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Recebe toda a honra e toda a glória agora em louvor, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.